Olá, eu sou o Fábio e você está no canal 10 Minutos Investindo. Aqui nós falamos de ações, opções, mercado em geral, day trade, swing trade e position. E nesse vídeo, a pedido de um de nossos inscritos, eu trago a análise do primeiro trimestre deste ano de 2021 da construtora Viver. E se esse assunto te interessa, segura só um minutinho de introdução que nós já voltamos com o vídeo. Lembrando, como sempre, que o material divulgado nesse vídeo não é recomendação de compra ou venda e tem por finalidade unicamente caráter informativo e educacional, assim como as empresas descritas não são recomendação de compra, venda e investimento, sendo única e exclusivamente do investidor a tomada de decisão ou abertura de conta nas corretoras ou bancos que aqui ora sejam citados. Bom, a Viver, ela liberou há alguns dias atrás os números do seu primeiro trimestre de 2021 e, como eu falei, a pedido de um inscrito eu estou trazendo uma análise desses números, né? Mediante a minha visão, é claro. Bom, só lembrando, um breve review da empresa. A empresa foi fundada em 1992, fez o seu IPO, que foi a sua oferta primária de ações na Bolsa no ano de 2007. Tem, segundo os dados disponíveis, últimos dados que eu consegui, 125 funcionários. Lembrando que a empresa está em recuperação judicial, inclusive nos números desse primeiro trimestre de 2021 vieram algumas informações importantes sobre a recuperação judicial da empresa. Ela atua no setor imobiliário de incorporação e construção. O ticket dela é o VR3. Segmento de mercado, novo mercado, tag along de 100% nas ações, com free float de 47,6% em suas ações. Bom, destaques no primeiro trimestre de 2021, segundo o release da empresa: receita líquida de 23,9 milhões, lucro bruto de 5,9 milhões com margem de 24,9%, lucro bruto ajustado da ordem de 8,9 milhões com margem bruta ajustada de 37,2%, lucro no período de 113 milhões, a gente vai ver esses números aqui um pouco mais à frente, é claro, EBITDA de 9,2 milhões com margem de 38,7%, vendas brutas totalizaram 13,4 milhões, valores recebidos ultrapassaram 18,4 milhões, ainda tem um créditozinho para frente ainda, que a gente vai ver também nas demonstrações futuras da empresa. Os recebíveis totalizaram 26,2 milhões, um land bank com valor de avaliação da ordem de 153,7%. Bom, as vendas brutas contratadas totalizando 13,4 milhões no primeiro trimestre de 2021, representando um aumento de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Lembrando que... deixa eu voltar aqui. Aqui ele não colocou propriamente nos destaques referente, vamos dizer assim, essa receita, o lucro, referente a que trimestre foi. Então, por dedução, seria em relação ao quarto trimestre de 2020, tá? Bom, vendas brutas totalizaram 13,2 milhões no primeiro trimestre de 2021, representando um aumento de 24% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Né? Primeiro trimestre de 2020, o valor de vendas ficou na ordem de 10,8 milhões e no primeiro trimestre de 2021 de 13,4, porém inferior ao valor de vendas brutas no quarto trimestre de 2020, que foi de 14,6 milhões. Bom, desculpa, eu tive que travar o vídeo aqui rapidinho, porque eu tô com um problema seríssimo aqui. Normalmente de sábado para domingo, de sexta para sábado, tá complicado de gravar vídeo aqui. Eu queria pedir desculpa para vocês, porque sempre tá tendo ou excesso de barulho ou então um baile aqui próximo e o som acaba chegando até aqui. Bom, vamos tentar continuar. Espero que eu não incomode vocês. Bom, no primeiro trimestre de 2021 foram destratados 19 unidades com VGV potencial de 4,4 milhões. O que são esses distratos? São simplesmente unidades que deixaram de ser vendidas ou que as compras foram canceladas, tá? Olhando esse valor de distratos em relação ao quarto trimestre de 2020, esse valor foi bem menor, né?
porém, e menor também do que o terceiro trimestre de 2020. Os valores potenciais desses distratos vão ser no primeiro trimestre de 2021 foram de 4,4 milhões, porém foram de 21,1 milhões no quarto trimestre de 2020, ou seja, bem maior, ou seja, para todos os efeitos, a quantidade de distratos nesse período do primeiro trimestre de 2021 foi menor do que os distratos dos outros trimestres anteriores, levando em consideração quarto trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020. Estoque em valores de mercado, ela tem 649 unidades em estoque, ou seja, para venda, que são equivalentes a 100,4 milhões de estoque por segmento, sendo que dentro dos segmentos de super econômico, econômico, turismo comercial, médio, alto e médio, sendo que a maior parte desse estoque de unidades está concentrado justamente no setor de vendas de imóveis do padrão econômico, tá? Gestão de carteira de repasse, a evolução em valores do primeiro trimestre de 2021, que foi de 3,5 milhões para 18,4 milhões no primeiro trimestre de 2021, uma melhora muito substancial. Os recursos gerados pelo repasse de gestão de carteira atingiram 18,4 milhões no primeiro trimestre de 2021, representando um aumento de 26% em relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento absurdo da ordem aproximada, vamos colocar aqui de quase 400% aproximadamente em relação ao primeiro trimestre de 2020. Dado extremamente importante isso aqui para quem é acionista da empresa e vem acompanhando, ou que não acompanha até tanto, né? A dívida inicial da companhia de pedido de recuperação judicial totalizava um montante de 931 milhões, ou seja, ela tinha um déficit no início da sua RJ da ordem de 931 milhões. Com a efetivação da relação dos pagamentos, a companhia realizou a quitação de 98% da dívida, ou seja, toda a dívida adquirida que era contido no pedido inicial de recuperação judicial da empresa, né, já foi pago 98%, faltando apenas 2% de dívida residual. Crédito liquidado já de 98%, o que significa que é provável que em um curto espaço de tempo a empresa venha, né, a sair dessa RJ. E isso acabou refletindo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, na cotação da empresa. Ele diz que a companhia encerrou o primeiro trimestre de 2021 com 3.935 processos judiciais, representando um aumento de 4,6% em relação ao quarto trimestre de 2020. Agora vamos ver o que foi que provocou esse aumento. Dos quais 2.200 são ações de empresas excluídas da RJ. Vou até colocar aqui para ficar legal, né? São de empresas... Aqui, ó. Empresas excluídas da RJ. O que significa? Que parte dessas ações aqui, elas não fazem parte das ações em relação à recuperação judicial da empresa, ou seja, não acabam trazendo maiores problemas para a empresa. E 1.715 são em empresas dentro da RJ. E aqui nós temos a evolução da carteira em quantidade, né? Na qual ele coloca a observação, aumento de 307 ações ajuizadas de condomínio e IPTU, que é justamente essa região aqui, ó, dessa faixa verde, né, faixa azul que eu marquei em verde na realidade, do primeiro trimestre de 2021. Esses dados foram coletados até o primeiro dia do mês 4 agora do mês 4 de 2021 e foram excluídos os casos encerrados pendentes de execução criminal e habitação. Ou seja, os números para todos os efeitos vêm caindo em relação, vamos dizer assim, aos processos, né? E agora é continuar acompanhando. Processos judiciais, valores discutidos em processo e SPE. 56% é dado principalmente a cliente, o que a gente sabe que normalmente são, não vou dizer que de fácil resolução, mas que causam menos percalços à empresa, né? Na qual os piores processos relativos a valores discutidos, a meu ver, são relativos a vícios construtivos, tá? Fornecedores
e processos trabalhistas, que somariam entre esses, vamos colocar aqui, 13 mais desses 19%, e fornecedores mais 5, aproximadamente 24% dos valores discutidos em processos. Tá? Que é, de certa forma, mediante a situação que a empresa veio passando nos últimos anos, principalmente, dando prejuízo, até que fica num valor, vamos dizer que aceitável. Resultados contábeis. É aqui que a gente começa a ver qual é a situação real da empresa hoje, olhando propriamente para os números de o que a empresa fez. Se a empresa deu lucro realmente, se deu prejuízo e qual foi a variação em relação a lucro e prejuízo. E eu marquei aqui as colunas que, para todos os efeitos, importam mais para a gente, né? Receita líquida no primeiro trimestre de 2021 foi de 23,9 milhões, ante uma receita no quarto trimestre de 2020 de 16,6 milhões, uma variação positiva de 44%. Olhando essa mesma receita em relação ao primeiro trimestre de 2020, né? Vamos colocar a setinha aqui para poder ajudar. Tá aqui, ó. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, mudar a cor para ficar melhor. A melhora foi da ordem de 149%. Lucro ou prejuízo bruto final, como a gente já viu lá na frente, ela reverteu um prejuízo de 3,8 milhões para um lucro de 5,9 em relação ao quarto trimestre de 2020, né? E reverteu também um prejuízo trimestre a trimestre. Primeiro trimestre de 2021 a primeiro trimestre de 2020, um prejuízo de 300 mil reais, na realidade, para um lucro de 5,9 milhões. Com isso, chegando a uma diferença absurda, né, para todos os efeitos, acaba ficando de 2.066, quase 2.067%. A margem bruta da empresa, que no quarto trimestre de 2020 era uma margem negativa da ordem de 22,6, passou a uma margem bruta positiva da ordem de 24,9 no primeiro trimestre de 2021. Isso olhando o quarto trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021. Olhando para esse mesmo número em relação ao primeiro trimestre de 2020, saímos de uma margem bruta de menos 2,8% para uma margem bruta de 24,9%, um aumento de 2.769 pontos na realidade. Olhando para o ajustado, saímos de um prejuízo, né, ajustado de 700 mil reais para um lucro de 8,9 milhões. Uma melhora de 1.373. E no primeiro trimestre de 2021, que o lucro bruto ajustado foi de 1,8 milhão, passamos para 8,9, uma melhora também de 394,4%. As margens, idem, margem bruta, saímos de uma margem negativa de menos 4,4 para uma margem positiva de 37,4, olhando o quarto trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2021. Olhando pela relação do primeiro trimestre de 2020, de uma margem bruta ajustada de 18,6% para uma margem de 37,4%, um aumento de 1.881 pontos. O EBITDA, ela reverteu um EBITDA negativo no quarto trimestre de 2020, de 53,7 milhões para um EBITDA positivo de 9,2 milhões. E em relação ao primeiro trimestre de 2020, o EBITDA negativo de 700 mil para um EBITDA positivo de 9,2 milhões, uma melhora de 1.414,3%. Olhando em relação à margem EBITDA, saímos de uma margem negativa de menos 322,6% para uma margem positiva de 38,7%, olhando em relação ao quarto trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2021. E um outro ponto importante também é que as despesas com comercialização, mesmo com uma melhora nos números, não aumentaram tanto. Vai falar, pô, aumentou em 100%, sim, mas em relação à diferença de lucro, né, pode-se dizer que foi bem razoável. Ainda mais tirando em relação que a despesa com comercialização do primeiro trimestre de 2020 foi da ordem de 3,1 milhões, sendo 67,7% maior para todos os efeitos do que as despesas com comercialização no primeiro trimestre de 2021. Só para finalizar
essa parte e enfatizar o lucro ou prejuízo bruto. Somos de um lucro ou prejuízo bruto no quarto trimestre da ordem de 3,758 milhões para um lucro de 5,939, saindo de uma margem bruta negativa de menos 22,6% para uma margem positiva de 24,9%. Dentro das explicações, a receita operacional líquida foi de 23,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, representando um aumento de 44%. Já tinha visto esse número, agora foi só para refrisar na realidade, em relação ao quarto trimestre de 2020, e 149% melhor em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, fazendo trimestralizado trimestre a trimestre. Deixar sempre frisado um ponto bem importante, né? Que atualmente, mediante assim, tudo que aconteceu nos últimos meses, mediante a pandemia e outras coisas, você olhar o primeiro trimestre, principalmente de 2020, em relação ao primeiro trimestre de 2021, pode criar, vamos dizer assim, uma discrepância numérica muito grande, porque o primeiro trimestre vai ser justamente naquele período que era quase que o auge, né, da pandemia. Então, ficar muito ligado e o correto é sempre você levar em consideração pensando nos números obtidos pela empresa, principalmente, pelo menos a meu ver, tá? O terceiro e o quarto trimestre do ano anterior, puxando ou segundo, terceiro e quarto, fazendo uma média entre os três para você chegar a um valor ajustado, vamos colocar assim, ou compensado pelo menos. O aumento se deu principalmente devido ao aumento de volume de vendas no primeiro trimestre de 2021 e vendas de terrenos no montante de 6,9 milhões. Aí que eu coloco a receita operacional. Primeiro trimestre de 2021 foi de 9,6 milhões. E no primeiro trimestre de 2021, 23,9 milhões. Justamente esse aumento, né, colocado à ordem de 149%. O quarto trimestre de 2020 já vinha com um valor razoavelmente bom de 16,6%, e o que representou um aumento em relação trimestre a trimestre, quarto trimestre de 2020 a primeiro trimestre de 2021, da ordem de 44%. Opa, peraí. Olhando para o endividamento da empresa, diz que a Vivê encerrou o primeiro trimestre de 2021 com disponibilidade de caixa de 29,9 milhões, uma dívida total de 216,9 milhões. Isso dá uma relação de endividamento da ordem de 7 a 8 vezes, mais ou menos, né, a disponibilidade de caixa total, tá? Só para fazer um comparativo, né? Isso aqui é que passa a ser um número importante a ser sempre prestar atenção nesse caso, que é o quê? Se o endividamento total da empresa vem aumentado ou diminuído. E o que nós vimos, olhando do primeiro trimestre de 2020 até agora, é que o endividamento total da empresa veio caindo, né? Aumentou um pouquinho agora nesse primeiro trimestre de 2021, mas bem em linha com o quarto trimestre de 2020. Porém, olhando o terceiro trimestre, segundo trimestre e primeiro trimestre de 2020, uma melhora. E a disponibilidade de caixa da empresa, ela veio crescente, aumentando do primeiro trimestre de 2020, com a disponibilidade de 6,2 milhões para uma disponibilidade de 29,2 milhões, um pouco melhor do que no quarto trimestre de 2020. Lembrando que, para todos os efeitos, se fizer uma análise direta, como o faturamento total da empresa no quarto trimestre de 2020 foi melhor do que o primeiro trimestre de 2021, pode-se dizer que a disponibilidade de caixa ficou bem mais em linha do que até o quarto trimestre de 2020. Tá? Bom, ainda falando em endividamento, né? Lembrando que por ser uma empresa assim, que estava em RJ, ou seja, que está na realidade ainda em RJ, né? Que é uma empresa que, para todos os efeitos, ela tem um risco maior na bolsa. Então, olhar para o endividamento é sempre extremamente importante, né? A aprovação da SA do aumento do capital em 26 de 2020 ao preço de emissão de R$ 1,27 por ação. Objetivo de reduzir o endividamento da companhia e quitar débitos em abertos sem a utilização de caixa, tá? Ou seja, eles na realidade, fizeram uma nova emissão só para poder pagar dívida. Ou seja, quem entrou, na realidade, comprou ações, né? Ou subscreveu mais ações, vamos assim, para ajudar a empresa a pagar a dívida para todos os efeitos. A homologação foi em 13 de 2021, foram subscritas e integralizadas 9.478.553 novas ações ordinárias no valor total de 12 milhões. Ou seja, esses 12 milhões foram basicamente para poder
diminuir o endividamento da empresa. Com consequência, o aumento do capital perfez a quitação parcial dos créditos detidos pela NPL. Polo e demais debenturistas, reduzindo o passivo da companhia em 11,9 milhões, ou seja, foi justamente os 12 milhões, acabou sobrando um resíduozinho bem básico. O encerramento de 2021 com o primeiro lucro no período desde o quarto trimestre de 2010. Isso é muito importante, né? Que além da empresa estar conseguindo, vamos dizer assim, fechar, vamos dizer assim, o seu cronograma de RJ, né, recuperação judicial, ela passou a dar lucro também. Conclusão do aumento de capital para a conversão da segunda emissão de debêntures Polo e a NPL para a redução de 11,9 milhões de passivo. Início dos procedimentos judiciais para a solução da dívida junto ao FGTS, que seria um dos últimos passos, né, ela pensando já na saída da RJ. Atestado da administradora judicial da conversão de 98% dos créditos habilitados na recuperação judicial e início da última obra não terminada da Viver, que vamos dizer assim, que é um condomínio chamado Fama. Antes de falar dessa última parte do vídeo, eu queria trazer uma nota rápida, né, sobre uma parte do release que acabou ficando de fora, né. O lucro do período no primeiro trimestre de 2011 Viver apresentou um lucro de 113 milhões, 113 mil, né, na realidade, principalmente devido à constância de performance de vendas e reversão do provisionamento das demandas judiciais. O EBIT da companhia ficou em torno de 9,2 milhões no primeiro trimestre de 2021, enquanto no quarto trimestre o EBITDA foi negativo em 53,7 milhões. Né? A tabela abaixo mostra a evolução do EBIT, EBITDA e da margem EBITDA. Por isso que eu fiz questão de trazer, porque não deixava muito claro, né, no release, né, naquelas partes do release ali, essa informação aqui. EBIT, primeiro trimestre de 2021, 296 milhões. Quarto trimestre, 64,394 negativo. E 10,316 negativo no primeiro trimestre de 2020. Né? O EBITDA também positivo em 8,980 no primeiro trimestre de 2021, revertendo o EBITDA negativo no quarto trimestre de 2020 de 54,419 e um negativo em relação ao primeiro trimestre de 2020 da ordem de 1,353. EBITDA final ajustado, na ordem de 9,2 milhões, como está relacionado aqui em cima, né? Revertendo, como eu disse, um prejuízo de 53,690 milhões. Isso performando uma margem EBITDA atual da ordem de 38,7%, ante uma margem negativa de 322,6% no quarto trimestre de 2021 e menos 7,7% no primeiro trimestre de 2020. Olhando o balanço patrimonial, só para fechar essa parte, caixa equivalente de caixa, em 31 de março, as contas de caixa equivalente de caixa totalizaram 29,2 milhões contra um saldo de 29 milhões em 31 de dezembro, ou seja, uma melhora básica de 200 milhões só, né? Gestão de carteira de repasse, encerramos o primeiro trimestre de 2021 com uma carteira na ordem de 22,9 milhões de recebíveis, sendo que 21,7 milhões são relativos a projetos concluídos, ou seja, é só caixa, né? E 1,2 milhões a entregar, conforme detalhamento na tabela a seguir. Os recursos gerados por repasse e gestão de carteira atingem 18,4 milhões no primeiro trimestre de 2021. Só para a gente olhar. Isso aqui, ó, em curto prazo, 20,093 milhões em relação aos 21 do quarto trimestre de 2020 e a longo prazo 2,254 milhões, quanto no quarto trimestre de 2020 era de 1,826. Olhando trimestre a trimestre, em curto prazo, uma redução do quarto trimestre de 2020 para o 2021 de menos 5%, porém, olhando em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, trimestre a trimestre, uma melhora de 51,9%. Total a receber, perfaz 22,942 milhões, a menor um pouco do que o quarto trimestre de 2020, que era 24,471 milhões, uma diferença de 6,2%. E a menor, muito menor, por sinal, né, do que o primeiro trimestre de 2020, que fazia um valor de 157 milhões,084, né, que deu uma queda de 85,4%. Total concluídos,
Em relação trimestre a trimestre, ficou mais ou menos em linha, né? Uma redução pequena de 6,6 em relação ao quarto trimestre de 2020 e 1,4 em relação ao primeiro trimestre de 2020. E o total em entregar, né? Aí vai dar uma diferença muito grande, porque os imóveis a entregar no primeiro trimestre de 2020 era um valor, vamos dizer assim, bem superior, né, aos valores, vamos dizer assim, agora do primeiro trimestre de 2021, tanto ao quarto trimestre de 2020, dando a diferença em 0,8 e 99,1, respectivamente. Olhando a receita líquida da empresa, ela já veio conseguindo resultados bem melhores da receita líquida em todos os trimestres de 2020 e continua com resultado positivo também no primeiro trimestre de 2021, mostrando uma real diferença em relação principalmente ao ano de 2019. Cotação na sexta-feira fechou a R$ 2,54, vem numa tendência de alta desde o meado, né, de março, né, que a cotação no meado de março estava abaixo de R$1, fechou na sexta-feira agora R$ 2,54. Hoje a cotação foi de R$ 2,54, hoje na realidade sexta-feira, né? Não é hoje propriamente, o último dia de mercado aberto. Uma variação de mais 8,09% no dia. Porém, ela continua ainda com um PL negativo de 1,59, um preço ou valor patrimonial de menos 1,19, dividend yield zerado, até porque como ela vinha dando prejuízo, não tem porquê ela distribuir qualquer tipo de bonificação aos seus acionistas, um crescimento nos últimos 5 anos de 129,8%, uma valorização nos últimos 12 meses de 135,45% e uma valorização nos últimos 30 dias de 90,88%. O único dado que eu vou trazer aqui que ainda me preocupa bastante com a empresa, apesar de ela estar conseguindo sanar os seus problemas, literalmente deve sair da RJ, imagino eu, durante os próximos trimestres, né? É que a margem bruta da empresa ainda continua negativa, a margem líquida também continua negativa, né? Apesar dela ter um ROI extremamente alto, né? E está com um crescimento relativamente bom, tanto até agora no ano de 2021, quanto nos últimos 12 meses. Ou seja, pelo que tudo indica, a empresa vem fazendo o dever de casa. Eu vou ser bem sincero, essa alta aqui, exagerada para todos os efeitos, de março até agora, para mim não reflete propriamente a situação da empresa. Acho que isso aqui foi mais um movimento especulativo, né? Posso estar enganado, é claro. Vamos ver nos próximos dias se ele vai conseguir se sustentar ou se ele vai retornar. Olhando para os valores da empresa, eu não sei, não cheguei a fazer exatamente qual seria o valor de cotação ajustado. Agora, se você acharem importante que eu faça isso, eu faço um outro vídeo só puxando o que seria, vamos dizer assim, o preço justo, né, dos valores da ação da empresa em relação à situação atual da mesma, tá? E por momento é isso. Qualquer novidade que venha, coloquei ela novamente no nosso radar. Qualquer novidade sobre a empresa em relação a números, divulgação ou alguma coisa relativa à saída ou datas possíveis de saída da RJ, eu trago para vocês mais uma vez. E como sempre, se você chegou aqui pela primeira vez e não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like, ou seu dislike também, não tem problema, mas se você, independente de like ou dislike, deixa aqui nos comentários que você gostou ou não, para que possamos estar melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Compartilhe, é claro, com seus amigos para que mais pessoas consigam chegar até o canal. E como sempre, muito obrigado a todos, um bom final de semana e bons investimentos.